Eu estive em fevereiro de 2017, eu fui levada à psicóloga, eu não queria ir, eu fui levada pelo meu marido na época, e aí a psicóloga falou, ou você pede demissão, ou eu vou te encaminhar para um psiquiatra para você tomar remédio tarja preta, porque na situação que você está, não dá mais. E aí ela falou isso para mim em fevereiro. E eu acreditava que não, que tinha como dar jeito, que tinha como contornar, conversar, tentar negociar. Mas é aquela história. Eu sempre disse sim para tudo que foi me dado. Juliana, faz isso aqui, faço. Faz isso aqui, faço. Então eu fui dizendo muito sims ao longo de 8 anos. E aí já estava trabalhando, sábado, domingo, feriado, não tinha. Trabalhava às vezes de manhã, de tarde, de noite. E isso você aguenta por um tempo. Só que por 8 anos... o corpo não aguenta. Então, o meu corpo já estava há mais ou menos 1 ano e meio dando sinais que eu achava que era físico, mas na verdade era estresse. E aí, quando ela me disse isso, eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, muito. Eu adorava fazer consultoria, adorava a equipe onde eu trabalhava lá, a equipe com que eu trabalhava, né? Então, eu não me via fora dali. Na minha cabeça, eu ia morrer ali dentro, eu ia trabalhar ali. Na tua cabeça, tu ia dar um jeito de se adaptar para conseguir... Exatamente. Continuar, né? Tanto que quando ela falou pra mim assim, ou você pede demissão, ou você toma remédio tarja preta, eu pensei, não é assim, tem outro jeito, vamos dar um jeito. E eu fiquei tentando, né, negociar, dar uma outra formato ali. Nesse meio tempo, eu comecei a ir num coaching, a gente fala hoje, coaching ficou vulgarizado, né? Mas era uma coaching séria, profissional, e aí ela também começou a me ajudar a abrir a visão. E essa coaching foi muito importante porque, assim, de fevereiro até julho, ali mais ou menos, eu fui fazendo trabalho com a psicóloga e com ela. E aí, em julho, ela disse assim pra mim, Juliana, a gente já tá aqui há alguns meses trabalhando, né, essa questão profissional. Quando é que tu vai pedir demissão? Não, na verdade, ela perguntou assim pra mim, vou voltar um pouquinho, que ela disse assim pra mim, Juliana, quando é que tu prometeu algo pra alguém que tu não cumpriu? Eu disse, nunca. Se eu falo que eu vou fazer, eu faço. Quando é que tu vai pedir demissão? Bem olhando nos meus olhos. Aí eu gelei, né? Aí eu disse, olha, me dá um mês. Me dá um mês. Ela disse, então tá. A próxima sessão nossa, eu não vou te atender mais. Tu só volta aqui depois de pedir demissão. E aí eu pedi demissão em julho. E dia 23 de agosto foi meu último dia de trabalho e eu saí de lá. Porque realmente não dava mais. Eu cheguei a ter convulsão por conta do burnout mesmo. Eu cheguei no último estafa física e mental. Só pra, né, ter uma ideia, o meu exame de cortisol é o que mede o estresse, né? É. E aí, nos 3 primeiros, são 4 níveis de estresse, né? Segundo o que a médica me explicou. Nos 3 primeiros, que você tá com estresse alto, o cortisol tá alto. No último, que é o que eles chamam de fadiga adrenal crônica, o cortisol baixa e não consegue mais produzir. O meu cortisol tava em 7, o normal é 20. Ela disse que se chegasse em 4, eu tava em coma. Mas qual é a sensação física que tu tinha, ou mental, enfim? Eu fiquei muito tempo sentindo muito formigamento nas mãos, nos pés, na boca. Eu ficava tonta e eu achava que, sei lá, não comi direito, ou achava que era alguma coisa física, né? E eu tive 4 episódios que a neurologista, porque nesse rolê para descobrir, né, que era burnout, eu passei por um monte de médico, porque eu achava que era físico. Claro. E eu tive 4 episódios em que eu paralisei. Eu tava aqui tomando um café e eu paralisei, eu só conseguia mexer os olhos, eu não mexia nada. E é muito assustador, porque você não consegue nem falar. Eu só lacrimejava e eu não conseguia me mexer. Ficou, claro, uma questão assim de uns 30, 60 segundos mais ou menos. E aí eu fui na neurologista, ela disse, eu não lembro o nome técnico pra isso, mas ela disse que é tipo é como se fosse uma convulsão, só que você não tá parada. Não fica se debatendo, né? E eu tive 4 episódios desse também. Então... Tava no nível coisa, tava te máximo, custando muito tudo, forte. né? Nossa. E tem pessoas que estão chegando nesse caminho, então assim, escutem, né?